Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos continuando aqui a nossa escola dominical. Na semana passada nós tivemos uma aula especial, fora do que nós temos visto, que foi sobre os 464 anos do primeiro culto protestante no Brasil. Mas hoje nós voltamos para o nosso estudo das parábolas, as parábolas de Jesus, lá no Evangelho, conforme nos escreveu Lucas. E a parábola de hoje se encontra em Lucas, capítulo 13, do 1 ao 9. Então, Lucas 13, do 1 ao 9, que diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Pai, nós pedimos da tua iluminação, porque somos falhos, Pai, e necessitamos constante e profundamente de ti. Nos ajuda a compreendermos a tua palavra, que ela faça raízes no nosso coração e mude a forma que vivemos, para que nos tornemos cada vez mais santos, assim como é o Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos aqui, como já estamos acostumados, parábola, que é uma história bem prática, bem que traz coisas do dia a dia comum das pessoas, e com ela, Jesus, no caso, ensina uma grande lição teológica. Então não estranhem que nós lemos o que aconteceu antes de aparecer assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, porque a parábola também sempre está no contexto de uma conversa, de um debate, de um momento, por exemplo, que Jesus está falando aos discípulos ou à multidão. Ele está explicando uma coisa e então ele começa a usar a parábola para que aquela coisa fique mais clara ainda para as pessoas que estão ouvindo ele. Joia? Beleza. Então, vamos aí analisando nosso texto e aprendendo um pouco mais sobre ele, sobre a nossa escritura. Primeiro nós vemos um fato histórico, né? E é um fato histórico que não foi registrado nem nas escrituras e nem por algum outro historiador secular. No versículo 1, diz que Pilatos havia matado alguns galileus, e inclusive diz de uma forma bem pesada, né? Bem melancólica, que Pilatos havia misturado o sangue desses galileus com o sangue dos sacrifícios que eles realizavam. Então nós temos aqui um grupo de homens galileus que foram mortos, com certeza violentamente, no momento em que prestavam sacrifícios. Isso não é o momento de uma pessoa correta, ainda mais um líder, levando em consideração que, é claro, esses homens deveriam ter todo um julgamento, mandar matar estes homens. E então nós vemos que, de fato, Pilatos já não era uma pessoa boa, mas era o líder daquela região. A questão aqui é que nós temos um fato que não é registrado em nenhum outro lugar. Sendo assim, nós entendemos que Jesus conhecia o que estava acontecendo ali naquela região e, bem provavelmente,
este fato havia ocorrido há pouco tempo, estava ainda um grande burburinho sobre o que havia acontecido. E é possível que esses galileus, pensando ainda que eles foram mortos por Pilatos, isso daí, como eu disse, nós não temos nem indícios extra-bíblicos e nem em outros locais da Bíblia. Então a gente só pode, é claro, supor. Mas é possível que esses galileus eles também fossem zelotes. Os zelotes eram um grupo político que era contra o domínio de Roma. Quem representava melhor Roma naquela região do que Pilatos, não é mesmo? Então eles eram contra e eram inclusive muito... eles lutavam mesmo pelo que ele queria, pela emancipação de Roma. Não queria que os judeus estivessem sob o poder dos romanos. Então, é possível que estes zelotes, né, eles fossem zelotes, esses galileus, que foram mortos por Pilatos. Ora, por que é que suscitam esse assunto, não é? De repente. Mas o negócio é que as pessoas que perguntaram para Jesus, eles não têm simplesmente a maldade de Pilatos em mente. O que seria bem óbvio, não é? Poxa, Pilatos fez algo terrível. Ele matou esses homens e, além de matar esses homens, matou enquanto eles faziam o sacrifício, enquanto prestavam o sacrifício deles. Que coisa terrível. Não. A intenção dessas pessoas aqui nesse texto, na verdade, era a questão de que essas pessoas morreram e que então, como elas morreram de uma forma tão terrível, tão pesada, elas só podiam ter feito alguma coisa terrível para merecer aquilo. Então, é basicamente, bom, se eles morreram desse jeito assim, foi porque eles fizeram alguma coisa terrível. Certamente eles mereceram. Mas nós vamos para o versículo 2 ver a resposta de Jesus, o que é que ele tem a dizer. E ele diz claramente: vocês pensam que os galileus eram mais pecadores do que todos os outros porque eles morreram desse jeito? Será que esse grupo era o grupo formado pelos mais pecadores de todos os galileus? Ora, muito provavelmente não é mesmo? E a gente tem que explorar aí um pouquinho o conceito de desastre pessoal, ou seja, se acontece alguma coisa muito ruim, isso só pode estar ligado ao pecado pessoal. Essa mentalidade, ela está muito arraigada na mente, na consciência do judeu, de que se acontece alguma coisa muito ruim, é porque a pessoa está profundamente num pecado ou num pecado muito grave. Vamos dar uma analisada nesse fato. Olha lá, Jó capítulo 4, versículo 7 diz assim: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Veja aí que é um dos amigos ele faz, né? Dizendo para Jó: você acha que algum inocente já pereceu? Certamente tem pecado, né? A gente sabe que os amigos de Jó o acusam disso, que se algo ruim estava acontecendo é porque ele havia pecado. Jó 8:20, também o outro amigo: eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. A mesma coisa, se está acontecendo algo ruim, tem pecado aí. Ainda Jó, capítulo 11, versículo 6. E te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Agora, sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Tem iniquidade aí, Jó. Você tem certeza? Dá uma repensada, né? E por fim, em Jó 22, do 6 ao 10, que diz assim: porque sem causa tomastes penhores a teu irmão e aos seminus despojastes das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercados de laços e repentino pavor te conturba. Então, os amigos de Jó representam bem isso. Se está alguma coisa errada, se você tem passado por muita dificuldade na sua vida, só pode ser pecado. Mas não é assim que o próprio Jesus aponta. João 9:2. Olha lá.
E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A história do homem cego que vai pedir ajuda para Jesus. Jesus faz o milagre, ele volta a enxergar. E a resposta de Jesus é que nem ele pecou, nem seus pais. Essas coisas acontecem, veja, para que se manifestem nele as obras de Deus. Pois bem, a gente viu que está bem presa na mente desses homens, dos judeus em geral, essa ideia de que se as coisas estão dando errado, né, sob a visão do homem, inclusive, é porque tem algum pecado escondido que precisa ser confessado e mudado. Mas não é assim necessariamente. Caminhamos então para o versículo 3. Jesus pergunta e ele mesmo responde. Vocês acham que esses eram os galileus mais pecadores de toda a Galileia? Não eram. Eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A gente já vê aqui que Jesus está tentando, ele está começando a colocar uma nova visão para a conversa que estão tendo. É óbvio que quando ele fala de perecer aqui, ele não está apenas dizendo, se vocês não mudarem, se vocês não se arrependerem, Pilatos vai aparecer em algum momento e matar vocês, os homens de Pilatos. Não, a intenção dele não é essa. A resposta de Jesus, na verdade, ela quer mostrar que não é por causa de maior pecado, mas também ela introduz a necessidade de arrependimento. Porque se não houver o arrependimento, há uma certeza, a de perecer. E aí nós podemos entender que não é apenas o perecer, como estou dizendo, terreno, da carne humana, mas um perecer eterno. Jesus está colocando novas ideias na conversa. Então ele coloca um outro fato. Assim como esses galileus que foram mortos, e nós não temos alguém dizendo fora da Bíblia ou em outro lugar, Jesus cita mais um acontecimento aqui no versículo 4, que de mesma forma nós não temos fora e nem em outros locais da Bíblia. Mas sabemos que aconteceu porque eles estão descritos aqui, isso é o suficiente. Veja lá o versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então ele pega a mesma ideia. Ora, se aqueles galileus eles eram mais culpados que todos os outros porque foram mortos de forma violenta, imagina só os que foram mortos pela torre. Imagina, esmagados, né? Realmente uma cena muito difícil, nada legal, uma morte complicada, né? A morte já é complicada, ainda mais dessa forma, então pior ainda. Será que porque caiu a torre neles, nós devemos entender que eles são mais pecadores que os demais? E ele mesmo responde, versículo 5. Não eram, eu vou-lo afirmo. E aí a mesma ideia é repetida novamente. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Veja, mesma coisa que antes. Será que Jesus está querendo dizer, olha gente, se vocês não se arrependerem, vai cair uma torre em cima de vocês? Não, não é essa a ideia que Jesus está querendo passar, é algo muito mais profundo. E certamente o questionamento desses homens que se achegam a Jesus, no primeiro versículo, tem um forte cunho político. Mas esse não foi o caminho que Jesus quis dar para a discussão. Embora esses homens venham tentando abordá-lo sobre temas, sobre questões políticas, Jesus mostra algo muito mais profundo, algo de cima. E o grande tema aqui dessa parábola, na verdade dessa conversa, que claro vai levar à parábola, é um só. É a necessidade de arrependimento. Ora, quando uma pessoa se arrepende, ela muda completamente. Ela apresenta, podemos dizer assim, uma nova forma de viver. É uma mudança muito grande. E o arrependimento, ele é parte vital da pregação de alguns homens muito importantes nas Escrituras. Nós vemos primeiro João Batista, diz arrependei-vos. Jesus também, de forma parecida, diz arrependei-vos.
Os apóstolos, em geral, quando vemos as suas pregações descritas na Bíblia, também diz que os homens precisam se arrepender. E quando nós vemos, inclusive, mais para frente, lá em Apocalipse, a descrição de João do Apocalipse, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo já glorificado, se dirigindo às igrejas e dizendo que elas precisam se arrepender. Então, o arrependimento é uma necessidade extrema e que não passa, não muda isso. É necessário se arrepender, é necessário mudar, abandonar as velhas práticas, deixar tudo isso para trás. Bom, a nossa confissão de fé, ela dá uma luz sobre essa questão da necessidade do arrependimento com as seguintes palavras que eu vou ler para os irmãos. Ela diz assim: movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, vejam, abandono aqui, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então é simples, é um abandono do pecado, um deixar e um voltar-se para Deus. Então, antigamente nós andávamos voltados para o pecado, no caminho do pecado. Agora nós damos meia volta e nos voltamos para Deus, buscando abandonar completamente todo o pecado. Certo? Então é necessário o arrependimento. A questão apresentada aqui, meus irmãos, ela é bem atual, não é? Ela poderia estar no meio do nosso tempo, ainda mais essa questão de será que por estar sofrendo tanto, essa pessoa não tem mais pecado, ou determinado povo não tem mais pecado que os demais? Ora, não é assim necessariamente. Por vezes, nós queremos tornar a nossa luta uma luta sempre política, sempre voltada para questões políticas. E aí nós acabamos demonizando um lado ou o outro. Evidentemente, o que é contrário ao nosso. Isso também é muito atual. Nós temos vivido demais essas questões na nossa época, no nosso tempo. E, de fato, nós devemos nos informar politicamente, nós devemos fazer boas decisões. Atitudes de crente, isso, de crente de verdade, de crente arrependido, comprado pelo sangue de Cristo, que é se informar politicamente e tomar boas decisões quanto a isso. Mas nós não podemos esquecer que, assim como determinado político, um ou outro, nós também precisamos nos arrepender. Por que é que eu estou falando isso? Porque é muito fácil nós cairmos na tentação de explorar a ideia do o erro está nele. Então nós olhamos para uma pessoa e falamos, ora, aquela pessoa errou de fato, ela merece, né, o castigo de Deus, merece ser corrigida. Irmãos, nós também merecemos. Então nós olhamos para um político em evidência e falamos, olha só, aquilo ali é culpa dele, olha só aquilo que ele fez. Devemos ter esse senso para decidirmos democraticamente a liderança do nosso país. Tudo bem, mas o assunto aqui é muito maior do que esse. É de não ficar olhando para a pessoa e esquecer de olhar para si mesmo. Esse princípio também é ensinado por Jesus, não é? Que nós devemos tirar a trave do nosso olho antes de ir lá tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, nós não podemos ficar presos à ideia do o erro está nele. Porque o erro também está em nós e cabe a nós mudar isso. Cabe a nós nos arrependermos deste erro e mudarmos. Então, quando nós olhamos para a política em especial, com esse tema mais evidente no nosso tempo, nós costumamos cair nessa ideia do o erro está nele, o problema está nele, e esquecemos de averiguar a nossa vida e quais áreas necessitam de mais arrependimento no nosso dia a dia, certo? Então,
vamos tomar cuidado para não cair nesse erro, não cair nessa tentação. No versículo 6, nós entramos na parábola de fato, finalmente, e vemos que Jesus explora a figura de uma árvore plantada fora do seu meio normal. Veja, uma plantação de mangueiras é formada por mangueiras. Uma plantação de oliveiras é formada por oliveiras. Mas aqui nós vemos uma árvore plantada fora do que seria o convencional. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ué, o que essa figueira estava fazendo lá? Parece que ela tá meio perdida, não é? E a gente, então, vai olhar algumas passagens que mostram que era comum essa comparação entre algumas árvores, em especial nos profetas. Joel 1,7 diz assim: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. Então é bem comum que quando cita uma dessas árvores, a outra também é citada. Que lançou da terra sarmentos, se fizeram brancos. Um pouco para frente, ainda em Joel 1,12, a vide se secou, a figueira se murchou. E aí ele fala de outras árvores também. A romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A gente vê também em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós temos estudado Abacuque lá na quarta-feira, os irmãos estão convidados. Nessa semana, nós vamos ver a última parte de Abacuque, que é algo realmente muito bonito. Mas, não esqueçamos, estamos aqui na escola dominical. Então, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ele fala também da oliveira, para frente e tal. E por fim, um profeta agora chamado profeta maior, Isaías. Isaías capítulo 5 é um texto importante acerca da videira. É chamado ainda pelo título dado na nossa Bíblia de a parábola da vinha má. Resumindo toda a história, essa vinha é o povo de Deus e aquele que cuida da vinha é ele próprio. Então é comum nós olharmos para isso, para a Escritura, e vermos que há comparações entre vinha e entre figueira. E essa vinha tem um significado especial, sim. E ainda mais em Isaías, que ele aponta a videira como um coletivo, como todo o povo. Mas na nossa parábola de hoje, Jesus foca em apenas uma árvore. Então é como se ele pegasse a vinha toda, algo geral, mas ele quer falar de uma só, de uma específica, a figueira. Pois bem, o versículo 6 ainda diz que essa pessoa, esse homem, ele foi procurar fruto na figueira e não achou. No 7 nós vemos que o diagnóstico é simples, né? O viticultor diz assim: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e eu não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então o diagnóstico da árvore, ela é simples, né? Se a gente planta uma árvore, e uma árvore frutífera, existem alguns tipos de árvores, né? Mas se nós plantamos uma árvore que dá frutos, o que é que nós queremos dela? O fruto que ela dá, que ela seja frutífera. Então o diagnóstico desse tipo de árvore é simples. Dá fruto? É um bom fruto? Ok, é uma boa árvore. Não dá fruto ou um fruto ruim? Não é uma boa árvore. Ou seja, se dá fruto e um fruto bom, nós mantemos. Se não dá, a gente arranca. E a árvore aqui descrita na parábola, ela teve tempo suficiente. O viticultor não chega e diz: bom, coloquei essa árvore aí tem uns 2 ou 3 meses e não apareceu nada. Não, ela teve 3 anos. O esperado era que ela tivesse dado fruto, e bastante fruto, inclusive. Mas a realidade é que essa árvore não deu frutos, já tem um bom tempo. E que
além dela ser inútil, ela ainda atrapalha, ocupando espaço que poderia ser útil para uma outra árvore, para outras coisas, ela está ocupando um espaço e, além de ser inútil, ela atrapalha. No versículo 8, nós vemos que o Senhor, ele pede para deixá-la ainda mais um pouco, que embora inútil e, além disso, atrapalhar, a figueira é alvo de graça. Então, o Senhor, o chefe desse viticultor, ele usa de graça para com essa árvore. E aí, é claro, né, meus irmãos, a misericórdia de Deus fica evidenciada por meio desse personagem, desse Senhor que pede que ela ainda fique mais um pouco. O versículo 9 e final diz: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Agora é um ultimato, né? Tem uma última chance. Ou você vai e resolve, ou não haverá mais chance. Aliás, ainda no versículo 8, me perdoem, o Senhor diz para deixá-la e ainda escavar ao redor, colocar estrume, uma forma de ajudar, né? De adubar a terra para que ajude a dar mais frutos. E aí sim, a coisa fica mais simples ainda. Nós demos uma chance, mais um ano para essa árvore sendo cuidada. Se der fruto, muito bem. Se não der, a gente arranca. Ora, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que nós temos a ver com esta parábola? O que é que essas coisas todas que Jesus disse significam? Vamos voltar um pouquinho no Evangelho segundo Mateus. Mateus 7, 19 e 20 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Novamente, dando um diagnóstico simples. Se a árvore dá bons frutos, ela é mantida. Se não, ela é cortada ou arrancada, no caso da parábola, e lançada ao fogo. Um pouco mais para frente, João 15, 2, também usa essa imagem, essa ilustração da árvore. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Perdão, irmãos, é 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Fica evidente quem são essas árvores. No caso aqui do capítulo 15 de João, são os ramos. Mas na parábola, meus irmãos, nós somos esta árvore. Nós somos essa figueira e precisamos apresentar frutos, senão seremos arrancados e lançados ao fogo. Ora, o que é que isso quer dizer? Lançados no inferno, é claro. E aqui eu não estou dizendo acerca da salvação. A salvação é totalmente, completamente pela graça, pela misericórdia de Deus, certo? O ponto é que quando nós temos essa salvação, ela nos é dada, nós apresentamos frutos. Assim como completamente é trabalho de Deus a salvação, completamente também os eleitos apresentam frutos de arrependimento quando recebem a salvação de Deus. Então vamos para algumas partes um pouco mais práticas, lições mais práticas que nós aprendemos com esse texto. Primeiro, que Deus é muito paciente. Nós temos que ser gratos por isso. Mas também estar atentos que essa paciência não é para sempre. Isso é bem ilustrado no final, não é? Quando esse Senhor, aí descrito no texto, ele diz para cavar em volta, colocar estrume e esperar mais um ano. Espere mais um pouco, mas não é possível esperar para sempre. É necessário que em algum tempo, logo, a árvore dê fruto. Segundo, o arrependimento só é possível mediante a ação do Espírito. Novamente, é claro, nós estamos olhando uma parábola, Jesus usa figuras. Mas nessa figura é necessária a ação de uma outra pessoa para que a árvore possa conseguir dar frutos, para essa nova chance. E nós bem sabemos também que só é possível o arrependimento quando o Espírito Santo age em nós e nos convence do pecado
e da justiça. Terceiro, a ação do Espírito, ela tem que levar para um arrependimento genuíno. Esse arrependimento genuíno, ele é evidenciado pela mudança. Quarto, o arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito Santo, ele apresenta frutos. Então, meus irmãos, nós devemos apresentar frutos. Peço que os irmãos meditem sobre isso ao longo deste dia, deste domingo do Senhor e também ao longo da semana, que nós precisamos apresentar frutos. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito bom conosco. Pedimos, Pai, nos ajuda, nos dá de apresentarmos frutos de arrependimento, de mudança, de ação. Sê conosco, Pai, e nos ajuda a revelar esse arrependimento, a mostrar esse arrependimento por meio dos nossos frutos. Pedimos essas coisas no nome de Jesus, gratos ao Senhor.